O silêncio nos corredores do grande palácio de Constantinopla nunca era absoluto. Ele tinha o som de seda rastejando sobre o mármore e o eco distante de cânticos ortodoxos que pareciam emanar das próprias paredes. Mas naquela noite de 988 d.C., o silêncio foi estraçalhado pelo som metálico e pesado de um machado de lâmina larga batendo contra o chão de pórfiro. O golpe não foi um erro, foi um aviso. No centro do salão, um homem que parecia talhado em granito e gelo permanecia imóvel. Ele era uma cabeça mais alto que qualquer general bizantino. Sua pele era marcada por cicatrizes de ventos do norte e lâminas de ferro, e seus olhos, azuis como o mar Báltico em tempestade, não piscavam. Enquanto os conspiradores emergiam das sombras, com adagas escondidas em túnicas de púrpura, o gigante soltou um rugido que não pertencia àquele mundo civilizado. Era um som primordial, vindo de florestas escuras e fiordes esquecidos, um som que gelou o sangue dos traidores antes mesmo que a primeira gota de sangue atingisse o chão dourado. Aqueles homens não eram gregos, não eram romanos e não entendiam a etiqueta complexa da corte de Bizâncio. Eles eram os varegues. Para os habitantes da cidade do desejo do mundo, eles eram feras civilizadas por contratos de ouro. Para o imperador Basílio II, eles eram a única coisa em que ele podia confiar em um império construído sobre traição. A jornada que levou esses guerreiros das névoas frias da Escandinávia até o sol escaldante do Mediterrâneo foi escrita com o suor de remadores e o sangue de exploradores. Eles chamavam esse caminho de a Rota dos Varegues para os gregos. Imagine centenas de navios longos, os dracares, serpenteando pelos rios Dnieper e Volga, sendo carregados nos ombros por quilômetros de terra firme, quando as águas se tornavam rasas, enfrentando as corredeiras mortais e os ataques constantes de tribos nômades nas estepes. Eles buscavam Miklagard, a grande cidade. Quando finalmente avistaram as muralhas teodosianas, brilhando como uma miragem intransponível de pedra e ouro, eles souberam que o mundo que conheciam havia acabado. Eles não eram mais apenas vikings. Eles eram agora o martelo pessoal de Deus na terra, ou pelo menos do homem que afirmava ser seu representante, o imperador. A atmosfera em Constantinopla era um ataque aos sentidos para esses homens do norte. O cheiro de peixe salgado e pinheiro de suas terras natais foi substituído pelo aroma asfixiante de incenso de mirra, especiarias vindas da Rota da Seda e o odor metálico de uma metrópole de 1 milhão de almas. O calor era uma entidade física que pesava sobre suas cotas de malha. No entanto, eles permaneciam lá, imóveis como estátuas de ferro, guardando os portões de ouro e as câmaras privadas do Basileus. Enquanto os guardas nativos bizantinos podiam ser comprados com promessas de poder ou laços de família, os varegues eram leais apenas ao trono e ao ouro que dele emanava. Eles não falavam a língua das intrigas, eles falavam a língua do aço. O equipamento de um guarda-varegue era, por si só, um espetáculo de terror psicológico. Enquanto os soldados imperiais usavam armaduras lamelares sofisticadas, os varegues mantinham o seu peleques, o machado de guerra dinamarquês de 2 mãos. Uma arma capaz de partir um homem ao meio, do ombro à cintura, com um único movimento fluido. Quando entravam no campo de batalha, como fizeram na Batalha de Cannae ou contra os búlgaros, eles não formavam fileiras organizadas de lanças. Eles avançavam como uma parede de fúria cega, um Berserkergang, controlado pela disciplina bizantina. O som de seus machados atingindo os escudos inimigos era descrito pelos cronistas da época como o som de 1000 carvalhos sendo derrubados ao mesmo tempo. Mas a vida na guarda não era feita apenas de glória e sangue. Havia a solidão profunda
de ser um estranho em uma terra de deuses estranhos. À noite, nos quartéis próximos à igreja de Santa Sofia, eles se reuniam para beber quantidades colossais de vinho grego, que eles chamavam de fogo doce, e cantar sagas sobre heróis que seus novos mestres jamais conheceriam. Eles eram conhecidos pelos cidadãos como os sacos de vinho do imperador, gigantes bêbados que podiam ser gentis com as crianças nas praças, mas que se tornavam demônios se alguém ousasse olhar de soslaio para a figura imperial. Houve um homem, entretanto, cuja sombra se projetou sobre todos os outros, Harald Hardrada, um príncipe norueguês em busca de fortuna, que chegou a Bizâncio com nada além de sua linhagem e sua espada. Sob o serviço do império, ele lutou da Sicília à Ásia Menor, acumulando tesouros que fariam reis empalidecerem. Harald não era apenas um guarda, ele era a personificação da ascensão vareg. Ele aprendeu a sofisticação da guerra grega, mas nunca perdeu a brutalidade nórdica. Dizem que quando ele finalmente decidiu voltar para o norte, para reivindicar o trono da Noruega, o imperador tentou impedi-lo. Harald simplesmente escapou com seus navios, correndo as correntes do Bósforo, sob uma chuva de fogo grego, levando consigo não apenas ouro, mas a mística de que a guarda vareg era a elite das elites. A lealdade deles era tão absoluta que chegava a ser poética. Quando um imperador morria ou era deposto, o que acontecia com uma frequência alarmante em Bizâncio, os varegues tinham o direito consuetudinário de correr para o tesouro imperial e levar o que conseguissem carregar com as duas mãos. Era o Polotasuarf, a pilhagem do palácio. Era um contrato de sangue. Nós morremos por você enquanto você vive. Quando você cai, nós recebemos nosso pagamento e aguardamos o próximo mestre. Não havia traição nisso, apenas uma clareza brutal sobre a natureza do poder. Com o passar dos séculos, a composição da guarda mudou. Após 1066, com a queda da Inglaterra anglo-saxã perante os normandos, uma nova onda de guerreiros chegou a Constantinopla. Eram os ingleses, que fugiam da opressão em suas ilhas e encontravam no serviço ao imperador uma forma de vingança contra o mundo que os expulsara. Eles trouxeram consigo um ódio refinado e uma disciplina de ferro, fundindo-se com os remanescentes nórdicos para formar uma guarda que falava uma mistura de dialetos germânicos nos corredores de uma cidade que falava grego e rezava em latim. A imagem desses homens, postados nas galerias superiores de Santa Sofia, observando a liturgia divina, com seus machados apoiados nos ombros, é uma das mais poderosas da história medieval. Eles eram a ponte entre o mundo selvagem e o mundo clássico. Eles eram os guardiões da última chama de Roma, homens que nunca entenderam totalmente a teologia complexa do império que protegiam, mas que entendiam perfeitamente o valor de uma palavra dada e de um juramento selado no altar. No entanto, até as montanhas de ferro cansam. O declínio de Bizâncio foi o declínio de seus protetores. À medida que o ouro nas arcas imperiais diminuía e as fronteiras do império encolhiam sob o peso de invasores turcos e cruzados latinos, a mística da guarda vareg começou a desbotar. Eles não eram mais os gigantes invencíveis de outrora, mas sobreviventes de uma era que o mundo estava com pressa de esquecer. Na trágica Quarta Cruzada, em 1204, quando os próprios cristãos ocidentais cercaram Constantinopla, os varegues foram os últimos a depor as armas. Enquanto os generais fugiam e os nobres negociavam, os homens do norte permaneceram nas muralhas, lutando por um imperador que já havia desistido, honrando um contrato cujas letras o tempo já havia apagado. A história dos varegues não é apenas uma crônica de mercenários. É uma narrativa sobre a identidade humana e a busca por propósito em terras estrangeiras.
Eles eram homens que transformaram a violência em uma forma de arte e a lealdade em uma religião. Quando olhamos para as inscrições rúnicas arranhadas nas balaustradas de mármore de Santa Sofia por algum guarda entediado há 1000 anos, como Halfdan esteve aqui, percebemos que por trás dos machados e dos mitos havia indivíduos que sentiam frio, que sentiam saudades de casa e que, por um breve momento na história, seguraram o destino de um império inteiro em suas mãos calejadas.